Bruninha, meu amor, se apresente. Eu Vamos lá. Então, eu sou assistente social há 15 anos. Estudamos juntas na PUC há 15 anos sabe que atrás. a nossa professora maravilhosa, Quem? Luísa Valente. Oh, que legal, gente, que responsabilidade. Pronto. Então, eu atualmente eu estou num programa da Secretaria da Pessoa com Deficiência, mas a minha experiência sempre foi voltada para a saúde, para a pessoa com deficiência. Fui levada, assim, a maré foi me levando, não foi uma opção, mas sou muito feliz no que eu faço. Sou mãe de 3. Pois é, né? Sou mãe de 3. Por um acaso estão chegando aí. Então, se vocês ouvirem barulho, é porque são eles chegando. Qual é a idade dele, Bruna? Então, tem uma de 15, que me formei com ela nos braços, né? Vocês acompanharam isso. Aí tem o Leon, é a Júlia, de 15. Aí tem o Leon, de 9. E tem o Kael, de 5. E é um grande desafio ser mãe, profissional, né? Eu acho que é um desafio para as mulheres que decidem entrar no mercado de trabalho e assumir o papel de mãe, de dona de casa e de esposa. Não é, né? Não é E, fácil. e de esposa, né? Não é só esposa, é de Oi, mãe, esposa. olha a Ju. Aí, ó, a Júlia aí, ó. Oi, filha. Pois é, a Esther que fala isso pra mim. Oi, mãe de 3. Eu sou mãe de 4. Oi, Isabel. É verdade, né, Thelma? Você sabe que não é... 4. Minha última contagem eu estava com 11 netos. Eu desisti de contar, então tudo bem. Vamos lá. O neto Rafael está com 1 ano e 7 Qual o nome meses. dele? Gá, com G. Ah, tá. Ó, minha coordenadora entrando, essa responsabilidade só aumenta. É porque você dá conta, Bruna. Imagina. Seu potencial. Mas me fala, Bruna, vamos Beijo, lá. Sara. Vamos. Vamos falar de No coisa nosso séria? cuidar. Me fale, o que que te levou a cuidar? Então, o cuidar vem da gente desde sempre, né? E aí o serviço social entrou na minha vida. Na verdade, eu não entrei no serviço social, ele entrou na minha vida. E aí eu fui descobrindo o que era o serviço social na faculdade, porque eu fui impulsionada ou obrigada pelo meu pai, que não tem uma formação acadêmica. Ele falou, não, eu quero que você vá estudar. E eu não sabia o que escolher, escolhi serviço social. Qual é o nome do seu pai? Daqui a pouco eles estão por aí, é o Oder. Quando ele entrar, eu falo, é o amor da minha vida. Gratidão, seu Oliver, gratidão. Então, e aí ele me obrigou a ir fazer uma faculdade, eu achei o serviço social e entrei sem saber muito bem o que era, e aí foi encantando a profissão. É uma profissão com muitos obstáculos, né? Que a gente vai enfrentando no dia a dia, muitos tropeços, muitas coisas, muitas barreiras que a gente vai encontrando para garantir o que a gente precisa dar para a pessoa, que é direitos, né? Fornecer o mínimo para eles, garantir o mínimo para eles, porque todo dia a gente vê violação de direitos aí que os assistentes sociais quicam, né? Então é o mínimo. E aí eu fui trabalhar no Saúde Criança, foi minha primeira experiência, e lá eu trabalhei com criança, com deficiência, com múltiplas doenças, doenças severas. Eu tinha a Júlia pequenininha e batia aquele medo de mãe, ai, minha filha pode ter uma deficiência a qualquer momento, né? E tempos depois eu entrei no Instituto Superar, que aí era esporte voltado para a pessoa com deficiência, é um instituto que ainda funciona muito bem, que eu tive o prazer de conhecer muitas famílias e muitas histórias. Gente, muita gente legal entrando.
E atualmente eu estou na Secretaria da Pessoa com Deficiência e atuo num programa que é um centro de convivência para pessoas com deficiência. E aí, em alguns momentos, a gente faz roda de conversas com essas famílias e um dos temas foi sobre sexualidade. É um tema que eu posso dizer assim, existe um impacto muito grande para a família, porque quando é criança a gente não pensa nessa questão da sexualidade, né? Sim. Aí esquece, é deficiente, tem a E a história de... gente acha que você está criando um ser assexuado, né? Isso, tem essa questão de que acha que nunca vai ter desejo, porque tem a deficiência intelectual, então isso não vai nunca surgir. Mas, por outro lado, eles vão crescendo. Hoje, o público que eu trabalho são jovens, é de 14 anos a 99 anos, e a gente tem um monte de adolescentes e um monte de adulto. Então, eles querem, sim, eles precisam. O corpo está muito vivo, os hormônios estão funcionando muito bem, obrigada. Você trabalha com deficiência física também ou só intelectual? Física e intelectual, autismo, múltiplas deficiências, visual, surdo. É um programa aberto para todos os tipos de deficiência, não é restrito. Como a maioria dos programas, dos projetos que existem, é para criança com deficiência, então o público adulto, eu digo muito isso, esquecem que os deficientes viram adultos, só pensam Sim, nas eu tenho crianças. todos os meus netos são autistas. Você No comentou. nível leve, são autistas, e eu sempre converso com os pais. Sim, Olha, é necessário. lembra que eles são autistas e que um já está adolescente, o outro ainda tem 7 anos de idade, né? O adolescente, eu sempre falo com os pais, ele já tem pelo pubiano, o pênis já está maiorzinho, então, mas ele está demorando muito no banheiro e vai demorar porque ele provavelmente está se machucando. Como assim, mãe? Como assim? Os hormônios dele estão funcionando. Normal. A idade O cronológica. biológico funciona naturalmente. Não tem a deficiência, o biológico. Exatamente. Né? E aí, Bruna, o que é isso? Como é que se orienta, né, esse público? Como é que se orienta a família? Conta aí. Então, o primeiro passo é orientar a família, que é onde a gente encontra a maior dificuldade de fazer eles aceitarem que o filho cresceu, tem desejos biológicos e tem o tabu que deficiente, tem os mitos que deficiente tem a sexualidade aguçada demais, uma sexualidade animal. Não tem nenhuma, né? Ou não tem nenhuma, que em alguns casos realmente isso retarda, isso vem depois de muito tempo, é no tempo de cada um. E aí a gente começa conversando sobre isso. Entenda que ele é um adolescente, ele vai demorar no banheiro de fato, isso é lógico. E o mais importante deixe ele conhecer o corpo dele. Né? Tem o seu momento certo, não precisa pular essa fase. Ele vai conhecer, ele vai se tocar, ele vai perceber que o pênis dele de repente fica duro, mas por que fica duro? E no primeiro momento vai incomodar e de repente vai ficar duro no meio do público, em lugares públicos, e aí a mãe fica desesperada, o que eu faço? Tá de pinto duro, e aí fica desconcertado de fato e é constrangedor, porque para eles, como eles têm essa dificuldade de entender dessas normas sociais, né? A gente tem a deficiência intelectual que alguns conseguem entender o que é o público e o que é privado, mas tem outras deficiências, um autista mais grave, que não tem isso bem definido. É verdade, não tem isso bem definido. E aí é o responsável. Na maioria das vezes, quem está presente é a mulher, é a mãe, uma irmã, uma tia, uma madrinha. E aí falar de sexualidade para um rapaz, ela sendo mulher, então é ainda mais constrangedor. Então deixa se tocar mesmo. Vai tocar e aí é você começar a dar os limites. Aonde você pode se tocar. Eu tenho uma mãe engraçado, né?
Tem uma mãe que fala muito isso. Ele entra pro quarto dele, eu já deixo lá lenço umedecido e ensino para ele. Depois que acabou, vai tomar banho. E eu falei, ótima estratégia que você criou. E elas vão aprendendo na prática, sabe? É nas dificuldades do dia a dia. É uma trocando experiência com a outra, que eu acho isso muito bom quando a gente faz as rodas de conversa, que elas falam, eu fiz dessa maneira e deu certo. Tenta dessa maneira. Acho que estão mais... que os filhos são maiores, já tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Boa noite. Quem é? Brasil, Pinói? Boa noite aí, gente. Júlio Zelida. O que eu sempre falo da live dele daqui a pouco nós vamos ter aula de alongamento e também do projeto Meu Ensaiador. Estou precisando disso para desestressar. Alongamento, segunda, quarta e sexta, às 10 horas da noite. E o projeto Meu Ensaiador, aí o horário é combinar com ele. Hoje tem alongamento. Se você quiser fazer uma aula experimental, já estou lhe convidando. Obrigada. Oi, Elise. Oi, Sebastiana. Você me lembrou agora, falando dessa mãe, Bruno, eu estava uma vez conversando com um amigo, e aí na igreja que ele frequenta tem um rapaz, né, que tem uma deficiência, e o médico, então, ensinou ele a se masturbar para ele ficar mais calmo. Mas aí entra a questão do local. E ele começou a se masturbar dentro da igreja, sentado do lado da mãe, começou a se masturbar dentro da igreja. Sim, é onde deu vontade. Gente, esse trabalho é tão importante de orientação, tanto da família quanto do seu cliente, que, assim, eu acho que quem trabalha, né, os profissionais de saúde, precisavam ter esta orientação. Para também saber como passar. O médico, então, passou a orientação para ele, ensinou ele a se masturbar. Esse adolescente nunca tinha se tocado. O médico ensinou ele a se masturbar e pronto. Eu já ouvi história que a mãe, o médico... Eu ouvi uma história de que o médico pediu para a mãe ensinar. Toca ele, você. É complicado. É bastante complicado. No caso, é bastante complicado. Tem um profissional, né, que poderia ajudar muito, mas que, infelizmente, no Brasil, nós ainda não temos uma equipe multidisciplinar, que são os sexólogos, os terapeutas tântricos. Eu sou sexóloga, sou terapeuta tântrica e sou sexual healing. O sexual healing, aqui no Brasil só temos 8 profissionais que são sexual healing, que é um terapeuta sexual, que ele tem uma função específica de, junto com uma equipe multidisciplinar, ele ensina o outro a fazer esse passo a passo, inclusive chega, se for preciso, a fazer sexo com o cliente. Isso era um ponto que eu anotei sobre isso, porque isso é muito polêmico, né, Thelma? Não pode trabalhar, porque a gente não tem essa equipe multidisciplinar, que é formado por assistente social, médico, enfermeiro, e pedagogo e psicólogo. Faz o sexual healing. Tá? Existe um filme chamado As Sessões, que depois virou um livro, que fala exatamente sobre isso. Eu tenho, inclusive, a biografia da Bárbara. De vez em quando eu trago a biografia dela nas lives de quinta-feira, que é sobre sexo e sexualidade. E eu leio trechos da biografia dela, e que ela fala de vários casos que ela ajudou. No filme As Sessões, ela fala só de um dos casos, né, que foi o mais difícil para ela, que foi de um rapaz com poliomielite. E ela cuidou dele, né? Ela ensinou ele passo a passo, até primeiro a conhecer o próprio corpo e tudo. Ele com poliomielite, a única coisa que funcionava nele era o cérebro. E ele escrevia no computador com um canudinho na boca. E aí, então, ela começou a fazer um trabalho com ele, até que ela fez sexo com ele, ensinou ele a fazer sexo, tá? Então, depois ele casou. Ele conheceu uma mulher que ficou apaixonada por ele e casou com ele. Ou seja, né, a mente funcionava, o órgão genital funcionava e ele tinha necessidade sexual. Mas nunca tinha tido acesso. Existe na Europa um grupo de pessoas, e nos Estados Unidos tem alguns lugares, que existe a assistente sexual. Quase uma assistente social.
E é bem isso mesmo, é profissional. Eu já discuti isso com um grupo de mães, e aí elas levantaram uma coisa que é muito pertinente, ele vai querer outras vezes. E elas já relataram que a mãe levou ele lá para Vila Mimosa e tal, e aí ele está sempre pedindo, Pois e é, aí mas vira uma necessidade física, e aí tem um impacto tremendo na família, porque a mãe passa a pegar dinheiro emprestado para ele saciar a vontade dele, porque é uma necessidade fisiológica, né? Biológica. Então, assim, quando você ele precisa extravasar de alguma maneira, e ele descobriu que existe uma maneira mais gostosa de extravasar, que é a mulher, melhor do que a mão. E aí a mãe ficou sem saída. Como vai dizer para um autista que não tem dinheiro para pagar a mulher? o É sexo, complicado. ele é uma necessidade biológica, como ir ao banheiro, como se alimentar e beber Uhum, água, é uma necessidade uhum. biológica. Por outro Quando lado, você... Thelma, eu acho que vale a gente falar muito com as mães, eu tenho algumas mães aqui na live nesse momento, a necessidade de mostrar para eles o corpo. Então, e dar nomes para o corpo. Nomear é importante. É peito, é vagina, ou vulva, são os nomes mais comuns, é ânus, é cu, seja lá a nomenclatura que seja mais acesso, mas não inventar nomes mirabolantes para essas partes do corpo, porque a gente tem um número grande de abuso sexual com pessoa com Realmente, por falta deficiência. de conhecimento. Eu não sei se você Sim. leu uma história que a menina chegou, saiu na internet esses dias no Facebook. A menina foi falar com a professora e falou assim, A do professora, pudim. não, do biscoito, meu tio lambeu o meu biscoito. Eu O que soube que do eu lamber o meu pudim. falo para ela? Pede 2 biscoitos para ele. Eu E soube na dessas histórias, mas eu soube do pudim. Foi até a Fabiana, que é terapeuta ocupacional lá da casa, que trouxe isso. E aí eu achei relevante a gente falar aqui de dar nomes, porque isso na vida deles não é uma coisa muito comum. A gente aprende no dia a dia, a gente aprende com um colega que o que é vagina, o que é cu, né? Qual a diferença entre um e outro. Eles não têm esse acesso, né, a outros amigos para conversar sobre isso. E aí acontece esse tipo de situação, eles não sabem identificar. Então, o biscoito é um nome dado, o pudim é um nome dado pela família, que aí eu o outro conheci, de fora, era como? berimbau e lalaca, tá? E Lalaca. o menino era autista e a mãe tratava como berimbau e a irmã que não era autista tratava a vulva como lalaca. Aí, Uhum. Bruna, voltando um pouquinho, é que entra mais ainda, fortalece mais ainda a importância do profissional Sim. com sexualidade. Que quando você pega o menino e leva na Vila Mimosa, tá? O que as mulheres lá querem? Dinheiro. Elas não Dinheiro. estão preocupadas com ele. Na Elas saúde querem deles. dinheiro, nada para ele. Mas se você leva um terapeuta tântrico, se você leva um sexual healing para trabalhar com esse adolescente, a história é outra. Porque Uhum. esse profissional vai ensinar a esse adolescente, a esse jovem, a se tocar de uma outra maneira. Porque quando você fala em masturbação, né, é uma coisa muito focal. Então o menino vai ali, toca a punheta, ou a menina toca a siririca e acabou-se. Né? É muito focal, é só a E região é isso, genital. e ainda Você é vai mais levar impedimento para a menina, né? O tabu é ainda exatamente. maior para a menina. E aí você vai levar um profissional que vai ensinar essa pessoa a tocar o corpo inteiro, a sentir prazer no corpo inteiro, a respeitar o próprio corpo e a respeitar o corpo do outro. E que Uhum. também vai entender que o sexo não é uma moeda de troca. A minha mãe não vai pagar alguém para fazer sexo comigo, entendeu? E aí, quando você leva na Vila Mimosa, primeiro que o ambiente já não é assim tão bacana. Uhum. Uhum. E aí você leva ele lá, você está ensinando o quê para esse jovem? Que a mulher é uma carne pendurada no açougue, ele Um vai escolher, objeto. não é a mulher que ele quer. Então você Uhum. já está dando para ele, que tem pouquíssimo entendimento, um Uhum. entendimento da posição da mulher na vida dele. E aí você já fala assim para ele, você nunca vai ter uma mulher que nem a mamãe.
Você vai ter que ir lá escolher a mulher que você quer, porque a mulher é só um buraco para você colocar o seu pau e gozar dentro, ponto. E você tem que pagar por isso. Se eu tivesse um filho, nessa. Por quê? Porque eu acho que isso pode atrapalhar muito mais do que ajudar. Você está dando um alívio físico? Tá. E você está viciando ele também. Sim, Aí sim. entra nesse caso, né? A mãe tem que arranjar dinheiro para levar o filho na prostituição, né? Fora as infecções e sexualmente, sim. Sim, com Tremendo, certeza. um risco danado. E aí, se você pega, quando a família não tem base, né, ou tem vergonha de olhar para a menina, Repete essa a pergunta questão, que eu fiquei sem você tem que sinal. pegar uma menina, né, e pegar um espelhinho e mostrar para a menina, aqui é a sua vagina, aqui é a sua uretra, por onde sai o xixi, Sim, né, e aqui é seu clitóris. Se você mexer no clitóris, você vai sentir prazer. sim. E como que a mãe vai ensinar isso para a menina e vai ensinar ela a se masturbar? Pois é, isso é muito complicado. Ela vai se conhecendo sozinha. E aí tem a grande questão, que quando chega um abusador, faz isso. Uhum. Algumas criam o amor platônico por ele, e isso é muito perigoso, e aí começa um abuso. A gente conhece a história de padrasto que abusou sexualmente da menina com deficiência física e intelectual durante anos e fez 3 gravidez na menina. Caramba. E aí, assim, na realidade, para ela, aquele padrasto não está abusando, está dando prazer. Exatamente, é. Ao É a ponto falta de da ser uma coisa informação. orientada. É a falta da informação. E como é que se leva essa informação, Bruna? Então, o trabalho que a gente desenvolve é muito conversar com a família, porque eu acho que a família é o início de tudo. Porque é Uhum. com eles que eles passam a maior parte do tempo, com a família. Então, a família precisa estar preparada para enfrentar esse tipo de questão. Se abrir a porta do banheiro e encontrar ele lá tocando punheta, putz, dá licença, fecha a porta e sai e deixa o moleque lá extravasar, porque vai até se acalmar. Muitos casos contam que Sim. se acalmam mesmo. Enquanto não faz isso, fica muito agressivo, nervoso. A gente tem um trabalho visando o conhecimento do corpo. A gente levou ano passado, não sei se vocês conhecem, se chama Rap da Saúde. É um grupo de jovens. Vou voltar. A gente estava surgindo muito assunto sobre sexo. E aí eles têm acesso a uma ferramenta super perigosa, que é o tal do WhatsApp. Nossa. Muito, extremamente perigosa para quem não sabe usar. E aí era um tal de usuário mandar nude para o outro. E a gente ficou, meu Deus, o que, que a gente faz com isso? Porque isso acontece fora do equipamento. Mas as mães pedem socorro. Olha, eu sei que está acontecendo alguma coisa no WhatsApp, ajuda. E a gente fala, olha, o WhatsApp é você que tem que tomar conta, ele é o seu filho, monitora isso. Porque vazou um nude, já era, caiu na rede, já era. E aí vinha acontecendo isso, essa demanda fomentando. Aí a gente chamou todas as famílias. Olha, a gente precisa conversar de um assunto muito sério. A gente está conversando com jovens e com adultos aqui. E eles têm essa necessidade. Então, assim, a gente quer conversar com eles sobre esse assunto e a gente quer saber quem tem vontade de participar. Quem tiver vontade de participar, a gente chamou um grupo, uns jovens, porque a gente achou que a gente, estando ali todos os dias com eles, eles pudessem ficar envergonhados. Uhum. Então, a gente chamou um grupo de jovens, então, jovens falando para jovem, que funciona normalmente dentro de uma clínica da família ou um posto de saúde, que é o Rap da Saúde. E eles foram falar de sexo, sexualidade, camisinha, de amores. É. Foi super bom. E aí a gente pensou, caramba, isso não vai lotar. E lotou. A maioria foi, participou e, surpreendentemente, eles falaram. Uns falaram, eu já vi isso, a camisinha. Eu já vi isso. Algumas meninas ficavam envergonhadas. Não, eu não posso levar isso para casa. Então, assim, de alguma maneira a informação chegou para todo mundo, cada um com a sua Sim. deficiência, mas
Cada um entendeu dentro dos seus limites qual era o objetivo daquele grupo que estava ali falando sobre aquele assunto. E aí, no grupo, a gente identificou usuários que já sofreram abuso sexual. Olha só. A importância de trabalhar, de falar com eles não têm espaço, eles não são sujeitos de voz, eles precisam de ter um espaço aberto para falar. Mas para isso precisa construir um espaço acolhedor. E falar a mesma linguagem deles. E ser acessível. Eu e a terapeuta, a gente trabalha muito com eles a questão da auto-higiene. Porque tem a deficiência, como se fosse garoto de 10, 12 anos que não gosta de tomar banho, né? Tem essa questão com o banho. Compensação, os autistas querem entrar no chuveiro e ficar 2 horas. E aí a gente fala muito com eles, olha, antes de vir para cá, tem que tomar banho, tem que passar desodorante. Aí a terapeuta ocupacional, que está aí presente, fala assim, lavou a bunda o peru? Lavou a bunda e perereca? Tem que lavar. Lavou o sovaco? Passou desodorante? Passei. Então pode ir para a oficina. Então a gente trabalha muito essa questão com eles do autocuidado. Então quando fala lavou a bunda, é um termo que eles sabem. Lavou a perereca, lavou o peru. É um termo deles, do dia a dia. E a gente passa a criar com eles um vínculo de confiança. Porque você fala a mesma língua. Sim, não é uma questão de pudor. A gente precisa acessar eles. E qual é a maneira de acessar eles? É com uma linguagem que eles entendam. Então, assim, com a mãe, com o responsável, eles não vão falar certas coisas. Mas com uma pessoa de fora, talvez eles vão se abrir muito mais. Sim, e porque aí, gera... a importância de ser com um profissional, é isso que você está falando. Quando eles trazem isso para o profissional. Porque se eles forem falar para o outro colega, vai ensinar errado, vai fazer mais besteira ainda. Então, falando com um profissional que está capacitado, que está com uma experiência, vai orientar e orientar da maneira correta. Olha, tem que usar camisinha, mesmo que seja na primeira vez. Tem uma mãe que fala assim, eu morro de medo dele ter a primeira vez, porque ele tem convulsão. E se ele tiver convulsão na hora? Então, assim, esses são os medos delas. E isso é muito importante, é muito relevante, porque ela conhece eles. É um receio que essa mãe tem que é altamente verdadeiro, porque ele pode ter uma convulsão. Sim, pode sim. Ele, fortes emoções, ele pode ter sim uma convulsão. Sim. Então, assim, de que maneira inserir o sexo na vida de um rapaz que pode ter convulsão? E de uma moça. Né? Eu hoje estava pensando assim na nossa live, né? E aí eu lembrei do seguinte, eu falei assim, caramba, as mulheres, né? As mulheres, elas precisam ter o prazer sexual, mesmo dentro da sua deficiência. Quem ensina isso para essas mulheres? Porque o sexo já é um tabu tão grande para a mulher que não tem deficiência. Imagina uma mulher que tem uma deficiência, né? Como trazer isso? E aí veio a questão da masturbação e veio a questão do vibrador. Que o vibrador que hoje é vendido no sex shop, ele começou na área médica. É a medicina que trouxe o vibrador, quando a gente vê lá a história da masturbação, né, para tratar a histeria. O vibrador surgiu no tratamento da histeria. E aí eu me pergunto, qual é a mãe que dá um vibrador de presente para a filha? Qual é o pai? Como é que você vai ensinar, né, essa jovem, essa mulher, porque eu imagino que você tenha lá mulheres, de repente, com 30 anos de idade, mas com cabeça de 10. A cabeça, mas o corpo dela não. E o corpo dela tem necessidades fisiológicas. Da mesma maneira que ela faz xixi e cocô, ela tem necessidade de orgasmo. Como, então, trabalhar essa mulher, né, trabalhar essa família, para que a família, então, compre um vibrador para essa mulher e ensine a ela a usar esse vibrador. Eu fico imaginando que o trabalho de vocês, que eu já estou apaixonada, quero conhecer esse trabalho de perto, né? Eu fico imaginando que o trabalho de vocês com o feminino deve ser muito difícil. E aí você fala, mãe leva o filho na Vila Mimosa. Beleza. Ela leva a filha para fazer sexo? Não. Eu acho que a ferramenta que a gente tem na mão é a informação. Aí, mais um filho entrando. Legal. Oi, mãe. Eu acho que a informação é a ferramenta para todo mundo. Porque uma menina que tem a vontade, ela fica mais vulnerável.
A gente conhece a história da menina, da mulher, né? Vou chamar ela de mulher, porque ela é uma mulher. Da mulher tá com vontade e tem baile na comunidade dela, então ela sai, como o termo mesmo que ela usou, ela sai à caça. Então ela encontra a presa dela, leva para dentro da casa dela, ela se satisfaz e ele vai embora. De que forma isso acontece? Quais são as formas de proteção, de segurança que essa moça tem? Existiu? Então, assim, a ferramenta que a gente tem, eu como profissional da assistência social, não sou capacitada de orientar essa mãe a comprar um vibrador. Eu acho que é uma opção dela. Ela sabe que existe vibrador no mercado. Fica uma opção para ela. Mas o vibrador é terapêutico. Pois é, porque não adianta ter um vibrador e não saber usar, tá bom? Tô com ele aqui, mas o que eu faço com isso? Onde é que eu tenho que colocar isso? Então, assim, o que a gente tem é a ferramenta. Saber usar a informação a seu favor. Tem a internet aí ao dispor de todo mundo para ensinar, né? E procurar sites de confiança de verdade. Mas eu acho que a ferramenta hoje que a gente tem para as pessoas com deficiência é a informação. Eles precisam estar munidos de informação para se proteger. Oi, Kael. Esse é o Kael. Esse é o Leon. Júlia, comenta. Prazer. Esse é o Leon. Então, elas precisam estar munidas de informação, até mesmo de doenças sexualmente transmissíveis. Como é que elas podem pegar? O que elas precisam fazer? Não tem como proibir essa mulher de ir à caça. Não, a gente não vai proibir. Ai, Mica. A gente não vai proibir essa mulher de ir à caça, mas ela precisa saber que existem meios de se prevenir uma doença, não só uma gravidez, mas sim uma doença. Que aí, doença é doença, né? Gravidez, o neném nasce. Não com a gravidez, né? Não se preocupa com a doença. Bruna, e com a deficiência física? Como é que é o trabalho de vocês? Então, a gente não tem essa experiência da deficiência física lá. Atualmente, a gente não trabalha esse assunto com a deficiência física. A gente tem um cadeirante, que ele ainda é muito jovem e é um assunto ainda muito tabu para a família. A religião acaba sendo um guia, né? Um guia para essa família, para muitas famílias. Considero a religião uma coisa que todos nós precisamos, e aí cada um com a sua, né? Então, o usuário que a gente tem que é cadeirante, no momento a família não quer tocar nesse assunto e a gente respeita. Acho que a assistente social sugeriu o uso do vibrador, pode até ser mal entendido. Concordo que cabe aos pais trabalharem nesse caso. Exatamente isso. Eles precisam perceber... Vocês podem me chamar para uma palestra que eu falo com os pais. Pronto, eu sugiro. A gente primeiro faz assim, quando são assuntos assim bastante delicados, que a gente sabe que afeta muito, impacta muito no dia a dia deles, a gente primeiro conversa com eles e deixa aberto. Olha só, a gente quer conversar isso com eles, com os usuários. Quem quiser vai estar aberto, quem não quiser não manda nesse dia. Mas eu acho importante a gente falar. E assim, com os nossos filhos a gente fala 30 vezes, com eles a gente vai falar 60 vezes para entrar as informações que são importantes. Eu acho que é por aí. É a ferramenta que a gente tem. Eu tive uma cliente cadeirante. E foi muito interessante porque quem indicou ela foi o cardiologista. Sim. O que aconteceu com essa senhora? Ela foi para um spa, passar um final de semana no spa, e estava fazendo hidroginástica na piscina e não conseguiu sair de dentro da piscina. Tiveram que tirá-la de dentro da piscina e ela, então, teve algum problema, alguma questão, cadeirante. E aí ela vinha aqui para fazer o tratamento dela, né? Qual era a questão? Ela já estava viúva há 10 anos. Ela se tornou cadeirante ou ela nasceu com a deficiência? Ela se tornou cadeirante.
E aí o cardiologista, que é médico dela desde sempre, começou a perceber algumas coisas e esse médico, ele é fantástico. Ele tem uma outra visão e também tem uma visão holística, ele tem uma visão científica holística da coisa. E aí ele começou a perceber que o ombro começou a prender, o braço começou a ficar meio travado, né? E aí ele falou, bom, você está há 10 anos viúva, quantos anos você não tem um orgasmo? Aí ela confessou para ele que ela nunca teve, né? Quantas vezes você já se tocou? Eu nunca me toquei, era só meu marido que me tocava. Aí ele deu de presente para ela um vibrador. O médico? Ensinou o médico, ensinou ela a usar o vibrador. E aí disse para ela vir fazer algumas sessões de massagem tântrica comigo. E era muito complicado, porque ela é muito grande, muito pesada, então eu tinha que tirá-la da cadeira, né, no aparelho, a gente faz no chão, né? Massagem tântrica, tinha que tirar a roupa dela, começar a fazer a massagem e tal, e até aquele corpo começar a reagir, até aquele corpo começar perceber os estímulos. Se permitir também sentir, né? E aí fomos trabalhando. Colocar a roupa nela era complicado. Eu colocava ela sentada no sofá e ela ficava fazendo pêndulo para eu poder vesti-la. E aí teve um dia que o corpo dela teve orgasmo, e foi incrível isso, porque eu vi, o corpo teve orgasmo, ela ejaculou, mas a mente dela estava tão programada para não ter orgasmo, que ela tendo orgasmo, ela falava assim, você está vendo como é que eu não consigo? Você está vendo? Eu não consigo ter orgasmo. Na verdade, ela não sabia o que era, né? E o corpo nunca ali, sentiu. Ela não estava nem se dando conta do prazer que ela estava sentindo. Sim. O corpo dela estava sentindo. As pessoas com deficiência têm muito isso, o toque, né? Não é simplesmente só a genitália que vai sentir prazer, é todo o corpo, o cheiro, a audição, né? O corpo inteiro é fonte de prazer, tem milhões de receptores. Sente dor, vai sentir prazer. Se eu me beliscar aqui, eu sinto dor, eu vou sentir prazer aqui. E aí, quando eu fui vesti-la, ela simplesmente apoiou os pés e levantou o quadril. Ela se levantou sozinha. Ela foi para a cadeira de rodas sozinha e eu fiquei calada. Tipo assim, eu não vou falar. Um milagre. Eu não vou falar, porque se eu falar, ela vai. E aí o motorista subia para vir buscá-la na cadeira de rodas. Quando o motorista entrou, que a viu sentada na cadeira de rodas, ele olhou para ela, olhou para a cadeira de rodas e falou assim, você foi para a cadeira de rodas? Ela aguentou te pegar? Aí ela falou, então eu fui sozinha. Aí ela olhou para mim, assustada, falou, eu vim sozinha para a cadeira de rodas? Eu falei, foi. Você foi sozinha para a cadeira de rodas. Ela não acredita. Aí ligou para o médico, fez festa, não sei o que e tal, né? E de vez em quando esse médico, ele manda alguém, porque ele entende que você trabalhando a energia sexual, a pessoa não vai ficar mais só tranquila, mas é fonte de cura, né? Para algumas coisas. Como ela ali, ela não tinha nada físico na realidade. Ela não tinha nenhuma secção de coluna, ela não tinha nada físico. Em algum momento ela paralisou e não conseguia sair. Exatamente. Aí vem os traumas, né? Perda do marido, né? Um monte de coisa junto. E perdeu o marido e 2 filhos. Então, assim, foi muito lindo isso. E eu lembrei disso hoje. Olha, isso já tem muitos anos, né? Já tinha até esquecido, aí hoje, por causa da nossa live, eu lembrei, né? E aí eu queria saber, mas aí você tem poucos. Tem algum estudo de levantamento sobre abuso em pessoas com deficiência? A Viviane está perguntando. Eu nunca encontrei, Vivi. Nunca encontrei. Eu também não Mas tenho. onde eu atuo... Tem, né, Bruna? E qual é, assim, a porcentagem? É mais meninos, mais meninas? É a mesma coisa para os dois? As mulheres. Tem essa questão que eu discuto muito, que as mulheres são sempre as que ficam mais presas, mais enclausuradas, né?
E aí, se Sim. tratando de mulher com deficiência, ela vai ficar mais enclausurada ainda. E aí, por um lado, que está sendo protegida da sociedade, ela fica vulnerável a pessoas próximas, né? Que, na sua grande maioria, são os abusadores. Ele não está lá fora, ele está dentro. Sim. É um padrasto, é um tio, é um primo. A gente tem casos de irmão que abusava sexualmente da irmã. E aí a comunidade começou a mãe saía e ele ficava sozinho tomando conta dela. Deficiência física severa e intelectual também, mental. E aí a comunidade percebeu isso, falou para a mãe, chega mais cedo em casa. E a mãe pegou na hora. Quando se percebe o abuso, qual o procedimento adotado pelo assistente social? Nica, a gente primeiro precisa saber quem é esse abusador e conversar com essa família, porque é um impacto muito grande na família quando descobre que a menina ou o rapaz foi abusado sexualmente. No centro de convivência, a gente não pode abordar muito essa questão. Não que a gente vá abandonar a família, mas a gente tem outros equipamentos públicos que vão dar conta disso melhor do que a gente. Então, assim, porque precisa de um psicólogo para fazer um acompanhamento, né, com esse usuário e com essa família. Existe o CRAS e o CREAS que podem dar esse suporte. Existem os locais que são apropriados para pessoas que foram violentadas. Então, assim, a gente acolhe a demanda e a gente encaminha. Em contrapartida, a gente vai ali acompanhando a família. Porque pode ser tão assustador quando se descobre que a filha foi abusada ou o filho abusado sexualmente, que ele se isola e a primeira coisa que faz é sair de todos os equipamentos públicos, porque essa responsável acha que pode ser culpabilizada por tal ato. Ô, Bruna, e como que vocês percebem que a criança está sendo abusada? Então, comportamento, né? Um dos primeiros sinais que a gente percebe é o corpo fala, né? A gente tinha uma pessoa que falava, quando a boca não fala, quando a boca cala, o corpo fala. Então, elas mudam de comportamento. Ela que é a boca. Não, repete, por favor, falhou para mim. Eu costumo dizer que o corpo é muito mais tagarela do que a boca. A gente verbaliza muito com o corpo. Então, ela passa a ter medo, ela passa a querer ficar distante. Num primeiro momento, pode ser que não fale nada com ninguém, porque pode ter sido ameaçada pela pessoa, né? Pelo abusador, e esse abusador está em casa, na sua grande maioria, e pode ser o provedor da casa, ou a mãe pode não acreditar, a responsável pode não acreditar, ou pode achar você que seduziu, mas na verdade a vítima é ela e ele é o abusador, independente se ela anda de short, de camisa, ele é o abusador e isso precisa ser rompido, da maneira que seja, isso precisa ser rompido, porque ela é a vítima daquela situação. Recorrentes, como é que fala? Infecção urinária, né? Sim. Se estiver havendo penetração, ainda que seja com o dedo. E aí, a mãe, a responsável, a cuidadora, que a gente tem muito no caso a cuidadora, ficar atenta a esses sinais. Ela está perguntando se tem como perceber se o filho foi ou está sendo abusado. Eu acho que é por aí, Patrícia. É nesse contexto. A gente vai perceber se ele, vou dizer menino, né? Se ele está fugindo daquela pessoa que antes ele tinha uma proximidade. E aí é acessar ele pela informação. É mostrar para eles, talvez, olha só, existem abusos. A gente falou muito na semana passada sobre pedofilia e abuso sexual, porque a gente está trabalhando remoto, então a gente mantém um grupo de WhatsApp e a gente posta diariamente coisas importantes. Então, um dos temas foi esse, falando da pedofilia, que no caso é de criança. Mas a pessoa com deficiência é muito vulnerável, é tão vulnerável quanto uma criança. Então, é conversar com ele, Patrícia. Falando. Repete, por favor. Ela é uma criança, né?
ela tem a mentalidade mais atrasada, ela não é uma criança, mas ela tem uma mentalidade infantil. Não, mentalmente falando. E ela precisa, sim, ter essa informação. E os cuidados redobram, né, gente? Eu acho que a gente ter uma criança, um filho com deficiência, aquela pessoa que não sabe verbalizar, por isso a importância de dar nomes corretos, não falar pudim, como é que ela vai saber que pudim era de fato a genitália dela, no meio de um monte de criança perceber isso? Então ela precisa ficar atenta aos sinais que a criança vai dar, porque na maioria das vezes elas se retraem, elas se isolam, elas passam a ter medo. Bruna, mas nesse caso aí, por exemplo, um pouco atrás, né, um pouco antes, nós falamos sobre a criança que é abusada e sente prazer. E na realidade aquele homem é o único que dá prazer para ela, então ela não tem noção de que está sendo abusada, porque ela tem uma deficiência, ela não tem noção de que está sendo abusada, e na realidade ela está sentindo prazer. Sim, existe Então, um direito, né? e aí, como é que a gente identifica, tem como identificar esse abusador? Eu acho que é bem isso que a Vivi está falando, desde pequena, começar com esse assunto. Existe a lei brasileira de inclusão que garante o direito da pessoa manter relação sexual, né? É direito dela formar família, Sim. ter relação sexual. A OMS fala sobre isso. Para a família ter tal iniciativa de... Porque a família, o ponto-chave aí é a conscientização da família, a família permitir esse passo a mais, para que não se torne um abuso, que a coisa seja consentida por ela, para não se tornar um abuso. Ela quer, de fato, manter relação sexual com ele? Ok, vamos ao médico, vamos tomar remédio, vamos usar preservativo, é assim que usa preservativo. Se ele não quiser usar preservativo, ou você usa o seu, ou você não faz. Não deixe ele te obrigar a fazer a situação. Tem que falar com ela de uma maneira que ela entenda. Ela tem que tomar consciência de que ela está dando um passo muito importante, que ela está se inserindo na vida sexual, que antes era o desconhecido. O que hoje para um adolescente é muito natural, né? Porque a internet está aí para ver sites pornô o tempo inteiro, ensinando a fazer aquilo e aquilo outro. Elas não têm acesso a isso. Ou então têm de maneira errada. Então, a família ou o cuidador é o responsável por estar gerindo essa situação. Porque, assim, eles não vão ser criança eternamente. Alguns sim, mas a sua grande maioria não. Biologicamente, eles têm a necessidade de se tocar, de se conhecer, de querer namorar. Eu tenho no centro de convivência vários casais. A gente tem um casal que ele entrou para o mercado de trabalho e ela foi morar com ele. E ele fala, ele ainda vai lá e fala, não, eu e a fulana, a gente vai construir família, ela quer ter filho e eu vou ter filho. Eu vou trabalhar muito primeiro, mas eu vou ter um filho. Os dois têm uma deficiência intelectual e se inseriram na vida sexual. E é muito importante, Bruna, essa informação até para trazer autonomia, né? Porque se a gente for pensar na ordem natural das coisas, essa família vai embora. Esses pais vão falecer antes deles. Então, eles precisam ter autonomia, né? E cuidar da própria sexualidade é autonomia. Eu falo muito com as minhas famílias sobre a família extensiva, a necessidade. Eu falo, cara, ele é adulto, você está envelhecendo, pela ordem natural, você vai primeiro. Mas ele não vai, ele vai continuar aqui. Contacte sua rede de família, porque a maioria das mulheres se isolam quando tem um filho com deficiência, se isolam do mundo e da família. E a maioria desses homens abandona. A Nayara está falando uma coisa aqui que dificulta muito o desenvolvimento sexual, que seria os traumas. A gente tem relato de uma usuária que ela ainda está ela não sabe se gosta de menino ou de menina. Ela se atrai por menino, mas sente muita atração por menina. E aí a história de vida dela são traumas terríveis com o pai. Que o pai, toda vez que chegava do trabalho, espancava a mãe e batia nela. Então ela tem a figura masculina como o abusador, como o agressor. E ela não quer isso para ela. Então, com as meninas que são delicadas, que são atenciosas, que gostam de ouvir, já que elas pouco têm isso, ela se interessa muito mais pelas meninas.
Porque ela vai achar o polimento da menina, né? Porque ela tem a visão masculina como um abusador. O Sim. cara que sempre abusou da mãe e foi o agressor a vida inteira. Então, homem é isso para ela. Porque tem a dificuldade de discernir, né? De dividir, que nem todo mundo é assim. É esse monstro que foi a criatura do pai dela. O João não é se meu pai é. Né? Então ele também é. E aí cria-se um monstro na figura masculina. Isso é muito ruim. Sim. E vai para o resto da vida. E isso acontece com mulheres sem deficiência. Com a certeza. Primeira relação sexual foi traumatizante e aí, putz, não quero mais saber de pinto. Não quero isso na minha vida porque dói. Mulher é muito mais carícia, se identifica. A mulher que tem deficiência. Bruna, meu amor, faltam 4 minutinhos para a gente terminar. Ai, meu Deus do céu. Foi bom, né? Maravilhoso. Faz suas considerações finais, depois eu vou fazer também. Infelizmente. Então, tem um monte de coisa aqui falando, né? Tem um monte de gente falando aqui, a gente não pode acompanhar. Enfim, eu acho importante. Eu acho que a ferramenta que a gente tem é a ferramenta da informação. E a informação correta, dada pela pessoa que ela confia. Então, se é você a cuidadora, se é você a responsável pela pessoa com deficiência, ensine. É como os nossos filhos. É melhor a gente ensinar, que a gente tenha certeza de que vai ensinar da maneira correta, do que o outro lá fora que ensina da maneira que eles querem. Com certeza. Prestar atenção no comportamento da pessoa. Isso que a gente falou no caso de abuso sexual, que a gente sabe que existe, está aí. E a gente não pode fingir que isso não existe, que isso não vai acontecer nunca na nossa casa. Infelizmente acontece. Infelizmente é uma população muito grande que sofre de abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico. Eu gosto muito de falar sobre violência doméstica. Então é um abuso que é importante esse responsável prestar atenção nisso, que quando ele sai, quem está com ele no cuidado, o que está fazendo? Eu não estou dizendo assim, passa a desconfiar de todo homem, passa a desconfiar de todo mundo, mas cuide, porque você confia em você, mas você precisa do outro para cuidar dele também, porque você sozinha não dá conta. Eu acho que é por aí, Thelma. Você sozinha não dá conta, precisa dessa rede de apoio, dessa família extensiva. E que ama também, né, aquele outro ser, e que também entenda que aquele outro ser é um ser de direitos, da mesma forma como nós. Sim. Porque a gente tem mania de achar que o deficiente, ele não tem direito, né? Sim. E aí você acaba castrando. Infantiliza ele eternamente. Ele é meu bebê. Ah, não, ele não é o seu bebê, ele é um homem, cara. Ele é um homem, encare isso, encare da melhor maneira para que você possa controlar, possa mediar, possa orientar. Não crie uma barreira entre você e ele. Eu falo muito isso com uma pessoa que está aí na live. Eu sou a sua melhor amiga. Eu vou te ensinar da maneira correta. Não procura lá fora, cara. Procura aqui dentro primeiro, porque eu vou te ensinar da maneira correta. Então, assim, a gente como responsável precisa deixar isso claro para eles. Se vai dar a primeira vez, caramba, por favor, conte para mim que eu vou te ensinar como dar. Eu vou te ensinar qual é a maneira correta. Não é sair dando por aí e pega uma doença, e pega uma gravidez que não é na hora. Eu tenho uma cliente que é filha com 16 anos, queria fazer sexo, não tinha nenhum problema, mas ela trouxe para conversar comigo. E tivemos uma conversa linda. Mediadora ali da situação, orientadora sexual, a mãe e a filha que queria fazer sexo. Sim, tem gente assim que não foi criada. A gente encontra muitas mulheres que têm esse tabu com o corpo dela. E como é que ela vai falar com a filha sobre o corpo da filha, que a filha quer dar? Imagina, isso é muito conflitante para ela. Ela não consegue falar dela, como é que ela vai falar para a filha dela? Exatamente. Bruna, a gente está acabando. Né? Amei, não é à toa que eu estou chamando desde a primeira live. Falei, pode conseguir. Primeira live, quando você entrou, eu falei público.
Estamos aqui. Estou extremamente feliz, de gratidão mesmo. Vamos começar a pensar mais para frente numa outra live, tá? Eu acho que você tem muito para acrescentar. Marileide já começa a pensar, olha aí, ó, eu estou convidando mais agora uma. Ao vivo e a cores. Marileide, começa a pensar, tá? Quero você aqui. Gente, olha, gratidão por todo mundo que está aqui até agora, todo mundo que nos assistiu. Essa mulher, a Bruna, é incrível. Ai, amo, para! linda. Só a gente sabe por que a gente é piruete, né? A gente sabe que a gente é piruete, exatamente. Somos as piruetes. Então, assim, aprontamos muito na faculdade, foi simplesmente maravilhoso. Piruete, quem nos chamava de piruete era um padre, lembra? Toda quarta-feira eu faço essa live do tema cuidar. E se você quiser participar, você tem um trabalho legal, quer apresentar, pode falar comigo, me chama no direct que a gente marca, tá? Tá caindo qualquer coisa, meu direct da Bruna Loschiavo, é só fazer as perguntas que não deu pra gente responder aqui. E vai cair amanhã, 22 horas, tem a live aberta sobre sexo e sexualidade. E que nós falamos sobre diversos assuntos. Estão todos convidados.